Olá, meus lindos! Vamos dar continuidade no nosso mini curso, vamos? Hoje a gente vai falar de porcentagem. Mas você que está chegando agora, que está assistindo pela primeira vez, vem aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso à nossa primeira aula e vai entender um pouco mais sobre o método do matemática no plural, te mostrando que você sim é capaz de aprender matemática de uma maneira simples e plural. O assunto de hoje é porcentagem, como eu acabei de falar. E aí, a gente vai dar uma continuidade no que a gente estava falando na aula passada. Porque como é que a gente pode definir uma porcentagem? Gente, vê só. Eu sempre digo a vocês que matemática é o que a gente fala. Então, se a gente para e pensa porcentagem, a gente lembra de porcento, por 100. Então, uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Tcharam! Então, como é que a gente pode pensar nela? Até porque a gente vai ver a representação, a gente pode colocar em decimal também, mas hoje eu vou bater no ponto da fração de denominador 100. Por quê? Porque se a gente estudou fração na aula passada, vocês vão ver que as aplicações de porcentagem são as mesmas aplicações de fração. Então, fica muito simples de a gente entender. Como eu falei na aula passada, o símbolo em matemática, ele representa uma palavra, ele representa uma definição, é como internet. A gente usa um símbolo para representar, para diminuir uma palavra. E que símbolo é esse em porcentagem? Esse carinha aqui, ó. Qual é o nome dele? Por cento. Por 100. Então, significa dizer que todo número que está bem juntinho desse símbolo está sendo dividido por 100. Esse cara aqui é Chico, meu ajudante. Então veja, se eu sou o símbolo de porcento e Chico está aqui do lado dele, Chico por cento significa dividir Chico em 100 partes. Não vamos fazer isso com o bichinho, não. Então todo número que está bem juntinho desse símbolo está sendo dividido por 100. Então, exemplo, se eu botar 20%, a representação é simplesmente 20 sobre 100. Se eu botar 0,5%, eu vou ter 0,5 sobre 100. Porcentagem, uma fração de denominador 100. E vê que massa, como é que a gente faz para calcular? Como é que a gente faz para calcular? Volta para a definição da aula passada. Se tu não viu, velho, ou véia, tu volta e assiste, porque a gente falou muito sobre isso. Se eu pergunto agora para você, me dá aí 15%. Me dá aí agora 15%? Pergunta, a resposta natural para isso é: de que, meu irmão, tu tá falando? Então veja, a mesma coisa que a gente falou de fração. A gente precisa saber do que a gente está falando para saber qual porcentagem a gente vai pegar. Então, como é que a gente faz para calcular? Como calcular? Como é que a gente faz para calcular? Vê que lindo, vê que lindo. Olha, olha. Se eu digo assim, eu quero 30% de quê? Vamos dizer, de 80%. Então, o de, a gente aprendeu também na aula passada, significa multiplicação. Então, qual é essa continha que a gente vai fazer? 30%. Eita, errou. 30% vezes 80. E aí fica massa aqui. Nesse caso fica simples, porque a gente pode simplificar esse zero com esse zero. E eu posso simplificar esse zero com esse zero. E aí ficou bem mais fácil de a gente pensar, porque a gente ficou apenas com 3 vezes 8, 24. Então, quanto é 30% de 80? 24. Que quer que seja. Beleza? Só uma dica que eu dou, que aí a gente volta
de novo para o que a gente fala. Gente, na porcentagem, o total é representado por 100%. Por quê? Isso eu gosto sempre de mostrar. Volto a dizer, é o que a gente fala. Porque na porcentagem a gente representa o total por 100%. Simples, gente. Muito simples. Na aula passada, a gente viu que o que representa o total de uma fração é o número 1, que é quando o numerador é igual ao denominador. Então, na porcentagem, 100% vai ser 100 sobre 100, que é igual a... Então fica muito mais simples de tu entender quando tu vê a porcentagem como uma fração. Então, gente, só mais uma diquinha que eu gosto de colocar na mente de vocês isso, para que vocês fiquem com esse trabalho, porque é muito importante. Porcentagem cai em muita coisa. Tanto na escola, você vai fazer concurso público, tem muitas questões de porcentagem, vai fazer concurso militar, tem questão de porcentagem, vai fazer o Enem, nem se fala. E ainda pode ser usado em outras disciplinas. Quem é meu aluno sabe disso. Então, preste atenção. Eu gosto que vocês pensem o seguinte, ó. Na verdade, eu coloco entre aspas uma transformação. Não é transformação, porque se eu estou dizendo que porcentagem é fração, eu posso representar como fração, posso representar como porcentagem. Mas existem alguns problemas, quando a gente vai avançando o assunto, que ele coloca uma questão começando em valor percentual, daqui a pouco ele coloca na forma de fração, às vezes ele mistura o decimal e o cara fica, meu irmão, é assunto de quê? É a mesma coisa. Porque a gente pode transformar de, botei entre aspas, a gente não é a transformação, é porque é a mesma coisa. Primeiro, porcentagem ficou feio, vou ajeitar. Porcentagem para fração. Isso é importante. A gente que está estudando a parte básica, é importante a gente memorizar isso. Se eu pegar assim, 75%, pelo que a gente acabou de aprender, 75% é 75 sobre 100. O que é que a gente aprende em fração? Que quando a gente coloca uma fração, a maneira da gente representar ela e a maneira final da gente colocar é da forma simplificada. Então eu posso simplificar por 5, tá? E aí 75% vai ficar 75 dividido por 5 dá 15, muito bem. E 100 dividido por 5 dá 20. Dá para simplificar mais, Temário? Dá sim. Então, se eu simplificar de novo por 5, o que é que eu vou ter? Já vou mudar aqui a cor para deixar a forma mais simplificadas, mas eu vou ter 3 sobre 4. Então, observe, quando eu olho para 75%, eu estou olhando para 3 quartos. Então, quando eu olho para 3 quartos assim, ó, na verdade eu vi 75%. Como também, se eu tivesse olhado para 15 sobre 20, eu estava olhando para 75%. É a mesma representação. Então, outra coisa também é se eu colocar de fração para porcentagem. Vê que massa. A gente acabou de ver que o total da porcentagem é 100%. E na aula de fração do vídeo anterior, eu mostrei para vocês uma forma da gente representar a fração com a barrinha, como se fosse chocolate. Preste atenção. Se eu estou falando de 3 quartos, significa dizer que o total foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Se o total da porcentagem é 100%, que a gente acabou de ver, a representação do total é 100%, dividido em 4 partes, dá 4 partes de 25%. Vê como é fácil, vê como é rápido. O numerador diz quantas partes eu peguei desse total. Quantas partes eu peguei?
1, 2, 3. Então, quer dizer que 25 mais 25 é 50, mais 25, 75%. Então, eu posso dizer que 3/4 é igual a 75%. Então, veja que eu posso representar na porcentagem, pode ser representado na fração. Então, fica muito mais fácil da gente entender quando a gente interliga. Matemática é plural. Então, vamos trazer aqui uma questão que foi uma questão do Enem, tá? Pode ser qualquer questão de concurso, o que quer que seja. Nesse momento eu peguei uma questão do Enem, porque tem um texto um pouco maior, a gente vê a leitura, mas no final a conta é bem simples. Vê lá. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. Vê que lindo! Os outros 2 pontos de sustentação, mas a parte central receberá 60%. Então, se eu disse que a parte central receberá 60% e outros 2 pontos, eu dividi em 3 partes. Então, eu peguei minha pontezinha, ó, presta atenção. Fiz assim, ó. Vê como é importante a gente entender esses conceitos simples que eu te mostrei agora tão rapidamente. A parte central vai ter 60%. Mas o total da porcentagem, a representação do total é quanto? 100%. Eu estou escutando vocês gritando aqui me respondendo. Se a parte central é 100%, não, desculpa, se o total é 100% e a parte central tem 60%, sobrou quanto? 40%. Os outros 2 pontos vão se dividir em 20% cada. 20 mais 60, 80, mais 20, 100%. Cheguei no total. Mas ele disse na questão que a carga que ela vai suportar será de 12 toneladas. Então, vamos para a conta? No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente. Então, aqui é 20% de 12 toneladas. Esse segundo ponto, 60% de 12 toneladas. E o último ponto, 20% de 12 toneladas. Como é 20 e 20%, só basta calcular 1. E aqui calcula os 60%. Ou então, se você quiser, veja como tudo é da forma que você interpreta. Você pode calcular os 60%, tira uma parte. O que sobra, você divide em 2 partes, para ter cada parte 20%. 2 partes iguais. Ou então, como a gente está na pegada da porcentagem, vamos calcular o 20% e o 60%. Então, ó, 60% de 12 toneladas é igual a 60 sobre 100 vezes 12. Pode cortar um zerinho com um zerinho para simplificar? Uou! E aí eu fiquei com uma multiplicação de fração que dá 6 vezes 12, 72. 10 vezes 1, 10. Quando eu tenho uma fração decimal, esse zerinho anda uma casa decimal para a esquerda. Então fica muito simples, é 7,2. Se você é um bom estudioso, se você está prestando atenção nas paradinhas de sucesso, olhando aqui, tu já viu a resposta, que a única que tem no meio 7,2 é a letra C. Tu já matava. Mas se a gente quiser continuar, a gente pode pensar, ó, 20% de 12 é igual a 20 sobre 100 vezes 12. De novo, zerinho com zerinho, ó. Au! Então eu fiquei com 20 vezes 12 dá 24. 20 não, desculpa. 2 vezes 12 dá 24 sobre 10. Um zerinho, uma casinha decimal para a esquerda. 2,4. Então a gente vai ter
A letra C, 2,4, 7,2 e 2,4. Bem simples de entender, não é, gente? Gostou? Entender um pouco mais sobre porcentagem? Faz o seguinte, curte aqui esse vídeo para que expanda para outros colegas, pessoas que estão procurando por esse conteúdo. Gostou mais ainda? Lá na descrição tem um link para o meu Instagram, que lá tem outras dicas, reels, e para você acompanhar o dia a dia. E, principalmente, se inscreve no canal. A gente tem as aulas do minicurso, tem resoluções do Enem e semana que vem vai ter outra aulinha especial para vocês, tá bom? Cheiro, meus lindos!